Queria te convidar, querido, a abrir a palavra do Senhor em um texto que a gente provavelmente conhece bastante. Amém? Apocalipse 3, capítulo 3, versículo a partir do verso 14. Apocalipse 3, verso 14 ao 22. Amém? Deus preparou essa palavra para mim e para você nessa noite. Amém? Ele vai falar o nosso coração, o meu coração, o teu coração. Amém? Misericórdia. Amém? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, pois sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, e considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós louvamos o teu nome nessa noite pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela é alimento, ela é pão. Senhor, ela é espada, Senhor, que corta. Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa noite a compreendermos melhor a tua palavra. Senhor, prepara o nosso coração, Senhor, como uma terra fértil, onde ela possa cair e dar frutos a 100 por 1. Leva a nossa mente cativa ao teu trono agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toda dispersão, toda distração, toda falta de entendimento, Senhor, seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Mas que a nossa mente, Senhor, seja, Senhor, liberta. Seja um lugar, Senhor, onde possamos entender a tua palavra nessa noite. Senhor, traz a tua atmosfera, traz a tua glória nessa noite. Nós clamamos desde o início do culto, Senhor, pela tua glória, pela tua presença. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, prontos a ouvir a tua palavra nessa noite. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aqui em cima faz muito calor. Deu para perceber, né? Essa palavra, querido, fala de uma igreja, uma das igrejas que estava na Ásia, Laodiceia. Deus fala ao anjo da igreja uma palavra para essa igreja. Hoje essa palavra está sendo direcionada para mim e para você como igreja. O contexto dessa igreja, Laodiceia,
ela estava na cidade de Laodiceia. A cidade se chamava Laodiceia. O contexto dessa igreja, querido, desse lugar, um lugar importante localização. Ela ficava em meio às rotas comerciais, uma cidade portuária, uma cidade onde atracava muitos navios. Era muito rica essa cidade. Era uma cidade muito rica. Era uma cidade que tinha um poder aquisitivo muito grande. E havia muitas transações comerciais. E essa igreja de Laodiceia, ela tinha a cara dessa cidade de Laodiceia. Como assim? A igreja também era uma igreja com bastante recursos financeiros. Ela não tinha necessidades financeiras. Mas você começando e lendo a palavra, o que a gente entende é que a igreja tinha se conformado, ou tinha se formado com a cidade. Aonde o Senhor colocou essa igreja, tinha um objetivo de transformar lugares. Mas o que a gente vê é que a igreja estava sendo transformada pelo mundo. Contrário à palavra de Deus. Contrário ao caminho. Contrário ao que Deus chamou essa igreja para ser naquele lugar. Contrário ao que Deus me chamou e te chamou para ser nesse lugar, nessa cidade, nesse bairro, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio. Mas essa igreja tinha se conformado com aquele lugar. Os crentes eram sem entusiasmo e sempre prontos a se comprometerem, não com a igreja, não com o reino, mas com o mundo. Eram satisfeitos com a sua vida espiritual. Essa igreja estava satisfeita com o que ela estava vivendo. O nível espiritual estava bem, estava tudo tranquilo. Estava tranquilo. Estavam satisfeitos com a sua prosperidade. Tinham dinheiro, tinham recursos. Não havia necessidade de nada. E terceiro, satisfeito com a sua posição social. Havia um nível de mediocridade nessa igreja, que por não haver necessidade, então não haver problemas, ela estava acomodada. Porque era uma cidade que tinha recursos, as posições sociais, as pessoas que eram da igreja trabalhavam em lugares e ganhavam muito bem. Esse é o contexto da igreja de Laodiceia. Você reparou que quando não temos necessidade de nada, não nos empenhamos muito no reino de Deus? É bem assim. E às vezes as tempestades que a gente enfrenta, ela tem um objetivo de quê? De nos atrair, de nos levar mais perto do Senhor. Mas essa igreja não tinha necessidade, não tinha tempestade. Por quê? Porque ela vivia muito bem, estava tudo correndo muito bem. Mas ela tinha se conformado com o mundo, se conformado com essa cidade de Laodiceia. Interessante, querido, que nessa igreja de Laodiceia, ela não havia perseguição. Você pode estudar, você pode olhar, não havia perseguição, né, por causa do evangelho. E engraçado, Leila, no domingo passado, ela falou, na parte da manhã, ela falou do evangelho de Marcos, que foi escrito mais ou menos em 60 depois de Cristo. E essa igreja, no evangelho de Marcos, houve uma perseguição aos cristãos. Você pode olhar, você pode pesquisar a história da igreja, e você vai ver que havia uma perseguição para os cristãos. E nesse contexto, a igreja, quando Marcos começa a escrever o evangelho, os cristãos começam a ser perseguidos nesse contexto. Havia cristãos que eram jogados na arena. Quem já ouviu isso? É nesse contexto. Marcos escreve a essa igreja, uma igreja que estava sendo perseguida por causa do evangelho de Cristo, por causa da palavra do Senhor.
cristão estava sendo jogado na arena, alguns enrolados em peles de animais e jogado às feras, jogado a leões. Famílias inteiras estavam morrendo por causa do evangelho. E eles não estavam negando Cristo. Não estavam negando ao Senhor. Uma igreja, 61 depois de Cristo. Laodiceia, 63 mais ou menos depois de Cristo. Parece que era muito paralela a uma igreja que estava vivendo uma perseguição do evangelho, uma perseguição por causa da palavra de Deus, e uma outra igreja que estava acomodada com o mundo. Estava tudo bem. Os cristãos estavam tudo bem. Mas é interessante, querido, que o Senhor dá um diagnóstico a essa igreja de Laodiceia. Sabe quando você vai no médico e você, de repente, o médico fala, ó, você vai ter que fazer uma cirurgia. Você não, alguém. Vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que, para fazer um outro tratamento. Isso te dá um pânico. Amém? A gente dá um pânico. Falou em cirurgia, então, até arrepia, né? Te dá um pânico. Fala assim, meu Deus, como que vai ser? A gente pensa logo no pior. Mas deixa eu te falar, Deus está cuidando da tua vida, está cuidando da minha vida. Amém? Se nós partirmos hoje, querido, vamos estar na glória. Vamos estar na glória. Mas o anjo da igreja dá um diagnóstico a essa igreja. E ele dá um diagnóstico a essa igreja de Laodiceia. O Cristo que está no meio dos candeeiros. Os candeeiros, querido, são as 7 igrejas da Ásia. A Bíblia diz que o Senhor anda no meio dos candeeiros, no meio da igreja. Ele está aqui, querido. Ele está andando no meio da igreja, porque a igreja é dele. Ele está sondando o meu coração e sondando o teu coração. O que está no meu coração, o que está no teu coração nessa noite. Mas o diagnóstico a essa igreja de Laodiceia é que a igreja chega ao seguinte diagnóstico. A igreja tinha perdido o vigor. Ela tinha perdido a paixão pelo Senhor. O Senhor fala a todas as igrejas da Ásia. Em alguns ele faz algum elogio. Mas quando ele chega na igreja de Laodiceia, ele não faz nenhum elogio. Ele dá um diagnóstico. Que a igreja tinha perdido o valor, o vigor. Ela era morna. Ela era morna. E é interessante, querido, que se nós olharmos a Bíblia, ela não, tudo que está escrito ali, ela tem um propósito, ela tem um alvo, ela tem um porquê. Se nós olharmos e falar assim, não é quente nem frio. Por que o Senhor fala isso? E ele fala num contexto, querido, que existiam mais 2 cidades perto de Laodiceia. Colossos e Herápolis. Até o nome para falar é estranho a cidade. E Colossos, querido, dessa cidade saiu uma fonte de água quente. E Herápolis saía uma água fria. E elas se encontravam no meio do caminho até chegar a Laodiceia. E quando chegava a Laodiceia, ela saía as águas pela rocha. E ela se tornava morna. Você consegue beber uma água morna? De jeito nenhum. Uma água morna serve para bem poucas coisas, não é verdade? Talvez para um banho, mas para você tomar, para você beber, com certeza não tem condições. Mas é nesse contexto que existem duas fontes. Uma fonte de água quente e uma fonte de água fria. E elas se encontravam. E elas se tornavam mornas. E o diagnóstico que Deus traz a essa igreja é: a igreja está morna. No verso 16, aliás no 15, de 3:15 de Apocalipse diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fores frio ou quente. E o verso 17: assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei
da minha boca. A água morna não serve para muita coisa. Mas um crente morno também não serve para muita coisa. O que nós precisamos, querido, é ser aquecidos com a presença do Senhor. E na vida cristã, há 3 temperaturas. 3 temperaturas. Primeiro, um coração ardente, que queima por Deus e por sua palavra. Você queima por Deus, querido? E pela palavra de Deus? Você não me convenceu. Vou perguntar de novo. Um coração ardente. Você tem um coração ardente que queima pela presença, pela palavra do Senhor? Amém? Olha o que o Evangelho de Lucas diz, no capítulo 24 ao 32. Lucas 24. A partir do 30. Lucas 24, capítulo 24, a partir do 30. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quanto nos abria as Escrituras? 2 discípulos, querido, a caminho de Emaús. Jesus tinha sido morto, e estava para ser ressuscitado, mas no meio do caminho, aonde Deus falou para que eles ficassem, eles voltaram. E no meio do caminho, querido, Jesus apareceu a eles e começou a falar da palavra. Interessante que quando Jesus sentou e partiu-lhe o pão, eles lembraram como Jesus partiu o pão. Todo aquele que senta à mesa do Senhor, querido, sabe como Deus reparte o pão. Amém, querido? Se você tem sentado à mesa do Senhor, você sabe como Ele reparte o pão. E a Bíblia diz ainda que eles falaram que não ardia em nós um coração. Será que o teu coração arde pela palavra do Senhor quando é lida, quando é pregada? A primeira temperatura, querido, de um coração ardente. Um coração que clama, um coração que ama a palavra do Senhor. O segundo coração, querido, um coração frio, que não se importa mais com a mensagem. Não faz mais efeito quando é pregada. Você ouve, parece que ela entra no ouvido e sai do outro. Não transforma, não muda, não acontece mais nada na tua vida. Esse é o segundo coração, querido. É um coração frio, que tem escutado a palavra, mas não tem mudado. Tem sido ensinado da palavra, mas não tem vivido. Tem ouvido a palavra, mas não tem colocado em prática. Esse é o segundo coração, querido. É um coração frio. Mas há o terceiro coração ainda. Um coração, querido, morno, sem vigor e sem expressão. Exatamente o que fala Apocalipse 3,16. Porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O próprio Deus está falando, querido. Vomitar. A gente sabe quem já vomitou, passou mal, algo que você comeu, algo que te fez mal, algo que não desceu muito bem, e você coloca aquilo para fora. A Bíblia está falando aqui, querido, que o Senhor vai te vomitar. Vai vomitar essa pessoa. Esse é o diagnóstico que Deus traz à igreja de Laodiceia. Que ela não era fria. Antes fosse fria.
E ela também não era quente, mas ela era morna. Em nome de Jesus, que nessa noite a gente saia daqui aquecido o nosso coração. Que o Espírito Santo acenda novamente a chama do teu coração. Que haja paixão pela palavra. Que haja ardor pelo Senhor. Eu te pergunto, em qual teu coração está nessa noite? No coração ardente? No coração frio? Ou no coração morno? Como está o teu coração nessa noite? Ah, você não sabe como está meu coração. Eu estou vivendo tantas situações. Às vezes a gente fala das situações que a gente está vivendo, mas a tempestade, querido, ela tem um objetivo de trazer você para perto do Senhor. As tempestades têm o objetivo de te fortalecer e não te destruir, querido. Se nós olharmos apenas pelas situações que nós vivemos, as situações que nós vivemos todos os dias, simplesmente, querido, muita gente tinha chutado o balde e indo embora. Mas nós conhecemos o Senhor, sabemos o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, querido. Talvez, assim, mas não é bem assim. Eu sei quantas vezes a gente fala sobre o sacrifício do Senhor. Eu falei hoje de manhã na classe, querido, quem tem filhos? Você ama seu filho? Amém? Amém, nós amamos nossos filhos. Mas quando Abraão, querido, sobe para sacrificar Isaac, e Deus fala que o sacrifício seria Isaac, ele sobe obedecendo em obediência ao Senhor, sacrificar o seu único filho. E ele provavelmente deve ter pensado: eu nunca mais terei filho, não com essa idade. Mas Deus falou que sacrificasse o seu filho. E eu olho o pai, o coração do pai, que tanto amava, que tanto sonhava o seu único filho. Mas eu olho também Isaac, querido, olhando para o seu pai. Isaac sabia que Abraão subia para sacrificar animais, ofertando ao Senhor. Isaac sabia o lugar aonde Abraão sacrificava. E ele coloca o menino aonde seria o animal. Mas em momento nenhum, eu fico imaginando o pai. Ele sabia que se ele morresse, Deus podia ressuscitar. Mas em obediência, ele fez. Ele foi. E Isaac, querido, o filho, confiando no pai, olhando para o pai, sabendo que meu pai me ama, que ele sabe o que é melhor para mim. Mas aprove o Senhor que na hora que foi o sacrifício, o Senhor proveu o sacrifício perfeito. Amém? Ele não precisou sacrificar o seu filho. Isaac é uma tipificação, querido, de Jesus. Jesus foi como ovelha muda ao matadouro, por mim e por você. O que Ele espera de mim? O que Ele espera de você? Um coração aquecido, querido. Um coração aquecido. Um coração aquecido. Uma pessoa morna, querido, é aquela em que há um contraste em que se diz e o que se vive. Muitas vezes nós falamos muitas coisas, que vivemos a palavra, estamos no caminho, mas a nossa atitude, a nossa vida, nem sempre representa isso. Querido, a fonte de todo conhecimento, para você e para mim, está aqui na Bíblia. Está na palavra. Se nós vivermos e colocarmos isso em prática, nós viveremos aquilo que o Senhor sonhou para mim e para você. Amém? Verso 17.
como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja aparentemente estava rica, mas a palavra aqui diz que ela não era rica. A palavra diz que era um desgraçado, miserável, cego e nu. Eu não gosto muito nem de falar essa palavra desgraçado, porque nós costumamos falar tanto sobre graça do Senhor. A graça do Senhor nos alcançou, a graça, o favor imerecido do Senhor. Mas o Senhor diz a essa igreja uma sentença: você é desgraçado porque sem graça, sem Jesus e sem esperança, sem salvação. É o que o Senhor está falando a essa igreja. Diz ainda miserável, um estado de pobreza, abaixo da média, sem esperança. Deus está falando a essa igreja sem esperança. E diz ainda pobre, por faltar o pão. No caso deles, faltava o pão da vida, faltava Jesus. Na minha casa, querido, na tua casa precisa ter o pão da vida, que é Jesus. Precisa ter o Senhor. Cego e não poder ver a luz. Como uma igreja que era do Senhor não podia ver a luz, não podia ver o sol da justiça. O Senhor nos chama, querido, a ver o sol da justiça. O Senhor nos chama a ver a brilhante estrela da manhã. O Senhor nos chama a andar nos caminhos dEle. O Senhor nos chama a viver a plenitude do Senhor. O Senhor nos chama a viver uma vida diferente, a viver um coração aquecido, um coração cheio da presença do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas se afastam da casa de Deus, se afastam da palavra, porque têm olhado para qualquer outra coisa menos a palavra. Eu já estava falando com Leila aqui. Você quer ser fortalecido? Você quer crescer? Você quer ter o coração aquecido no Senhor, querido? Leia a palavra. Busca o Senhor na palavra. Leia a palavra. Fazer com que você cresça. Vai fazer com que você rompa na tua vida espiritual. Amém? Nu. Sem proteção. Um estado de vergonha, sem proteção, exposto aos pecados desse mundo. Esse era a igreja de Laodiceia. Uma igreja morna, uma igreja sem vida, querido. E o verso 18 diz: aconselho-te de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os olhos com colírio e as veja. No contexto ainda dessa cidade, era uma cidade portuária que fabricava colírio, fabricava roupas, e é nesse contexto que o Senhor diz que compre de mim colírio, para que vejas a verdade, para que veja a verdade do Evangelho. Compre roupa para tapar a sua nudez. Nudez, querido, representa pecado. Tudo aquilo que é pecado, que nos afasta do Senhor. Verso 18. Eu repreendo e castigo todo quantos amo, sê pois zeloso e arrepende. A palavra do Senhor veio a essa igreja de Laodiceia falando agora: eu repreendo e castigo todo quantos amo. E a Bíblia diz: arrepende-se. Arrepende-se. Volta para o caminho. Volta para o lugar aonde você não deveria ter saído. Essa é a palavra do Senhor à igreja de Laodiceia, querido. E o verso 18, e o verso 19, e o verso 20 ainda diz assim:
Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O Senhor está batendo na porta do nosso coração nessa noite. Ele está te convidando a abrir o seu coração, a voltar para os caminhos do Senhor, a voltar para a casa do Senhor. Deus agora apresenta uma solução para essa doença espiritual. Ele diz à igreja de Laodiceia: compre de mim ouro provado no fogo, tesouro no céu, vestes brancas, colírio para os olhos, para que vejas. Deus está corrigindo essa igreja porque a ama. Deus está corrigindo essa igreja porque há uma expectativa de mudança nessa igreja. Há uma expectativa no coração de Deus sobre mim e você nessa noite. Há uma expectativa no coração do Senhor contra mim e você. Hebreus, abra comigo. Hebreus 6. Hebreus 6, querido. Capítulo 6. A partir do 1, a palavra do Senhor diz assim: porque deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha, porque a terra que embebece a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para elas. Por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos, reprovada está, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que o falamos. Essa palavra, querido, diz a um grupo de judeus que tinham se arrependido, tinham conhecido Jesus, tinham se convertido ao Senhor, tinham se convertido ao cristianismo, e em algum momento, querido, por causa da perseguição da igreja, por causa da perseguição do evangelho, eles voltam atrás. Eles voltam lá e falando: peraí, não, a decisão que eu fiz de aceitar Jesus estava errada. Eu quero voltar atrás. Esse contexto de Hebreus 6, é exatamente isso. Os cristãos, os judeus que tinham aceitado Jesus, estavam voltando atrás. Estavam falando que o sacrifício do Senhor não tinha sido por ele. O que nós muitas vezes entendemos, querido, tem muitos cristãos que têm negado ao Senhor, não têm dado testemunho, não têm sido luz, não têm sido sal naquele lugar. Mas nesse contexto de Hebreus, querido, o Senhor diz aqui que provaram a boa palavra do Senhor. Você concorda que essa aqui
é a boa palavra do Senhor? Amém? Você concorda comigo, querido? Amém? Essa é a boa palavra do Senhor. Mas essas pessoas provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, experimentaram o dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, experimentaram o Espírito Santo, mas em algum momento deixaram a igreja, deixaram o Senhor, negaram ao Senhor. Mas nesse contexto, querido, o Senhor diz que há duas terras. A chuva quem pode mandar é o Senhor, amém? Você concorda comigo, querido? Só quem pode enviar a chuva é o Senhor. A terra, querido, sou eu e você. Qual é a terra que você é? A Bíblia diz aqui, querido, que há duas terras. 6, 7. Porque a terra que embebece a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa. Uma terra boa, ela produz muitas coisas boas. Tudo que você plantar, ela produz. Certo ou errado? Amém? Essa terra, querido, Deus está falando, a terra que embebece a chuva. Sabe quando cai uma chuva e ela fica por dias e a terra fica encharcada, ela fica cheia. E muitas vezes, em alguns lugares, às vezes o muro não aguenta porque a pressão é tão grande, a água é tão pesada, e ela às vezes até rompe, e ela empurra, às vezes o muro até derruba o muro. Amém? Comigo? Mas há terras, querido, que a Bíblia está dizendo ali, que não adianta você plantar nada. Você planta, morre. Quem já plantou alguma coisa numa terra assim, e com a esperança que ia nascer, e parece que não aconteceu nada? Amém? Então não fui só eu. Mas o Senhor, querido, traz a chuva para uma terra embebecida. E a Bíblia está dizendo aqui que há uma outra terra. Uma terra que está perto da maldição, está a ser queimada. Duas terras, dois corações. Um coração, querido, que não recebe mais a palavra de Deus, que não retém mais a palavra de Deus, que entra e sai. Mas a Bíblia está dizendo aqui de uma outra terra, querido, de uma terra que é embebecida, que ela é encharcada. Essa terra, querido, precisa ser eu e você. Embebecida é o Espírito Santo, querido, que vem sobre a minha vida e sobre a tua vida, nos encharca, que nos enche da presença dEle. Mas o Senhor ainda está dizendo, querido, aqui no verso 9, mas de vós, está dizendo de duas terras, aquela que está perto de ser queimada, mas a terra que é embebecida, que é cheia da presença do Senhor. Mas Ele diz aqui, de vós, amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim o falamos. O que o Senhor está falando aqui nessa noite, querido, para mim e para você, o que Ele espera de mim, de você, são coisas maiores. Mas que coisas maiores são essas? A plenitude do Espírito Santo, querido. Viver uma vida plena no Senhor, viver mergulhado nas águas do Senhor, ser embebecido por essas águas. Como você é embebecido por essas águas? Buscando o Senhor, se dedicando à palavra. Há águas. Ezequiel 47 diz que há águas que saem do trono do Senhor. Você precisa dessas águas nessa noite, querido? Talvez a tua terra esteja tão seca nessa noite, que essa palavra não está chegando ao teu coração, mas há águas em Ezequiel 47, que águas que saem do trono do Senhor, querido. Águas que transformam, águas que saem para o mar morto, que trazem vida. Você está precisando de vida, querido. Você está precisando de um coração aquecido, de um coração quente novamente pela presença do Senhor, querido.
Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, igreja. Fala para o Senhor, querido. O que você tem buscado? Senhor, eu sei, Senhor, os teus filhos querem buscar essas águas, Senhor. Águas que saem do teu trono, Senhor. Águas que saem do teu trono. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E começa a inundar, Senhor, a vida dos teus filhos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Águas, querido, de Ezequiel. A Bíblia diz que saem do trono. Águas que dão no tornozelo, arteiros. Águas que saem, que chegam no joelho. Águas que chegam no lombo. E águas, querido, que dão a nado. A profecia de Ezequiel sai, querido, de um lugar, do trono de Deus, e desce as campinas para chegar a um lugar chamado Mar Morto. Se você sabe, querido, o Mar Morto, hoje, ele está morrendo. Você sabe disso? Ele está morrendo. A cada ano, ele está recuando 1 metro. 1 metro. Ele está morrendo. No Mar Morto, querido, não existe nenhuma bactéria, nenhum animal que sobreviva por causa da quantidade de sal. Ela é maior do que qualquer outro mar. Ela é 10 vezes maior. Mas há uma profecia aqui, de Ezequiel 47. Que as águas que saem do trono do Senhor. Águas que descem. E a Bíblia diz que o anjo mede. Águas que dão no arteiro. Que dão nos joelhos. Que dão nos lombos. Mas é um lugar, querido, que só pode ser passado a nado. No 47. Aonde você quer estar nessa noite? As águas que saem do trono, querido, ela não tem níveis. De tornozelo, de joelho, de arteiros, de lombos. As águas, elas saem, querido, numa altura só. Mas depende de mim, de você, até onde você quer entrar. Ah, eu quero entrar até nos arteiros. Ok, querido. Mas eu quero entrar até os joelhos. Eu quero entrar até os lombos. Você pode falar, eu estou mergulhado. Ainda, querido, a metade do teu corpo que ainda está no mundo. A metade do teu corpo ainda está olhando para esse mundo, olhando para aquilo que Ele pode te oferecer. Mas o Senhor quer te levar nessa noite, querido, às águas mais profundas, querido. A águas mais profundas. O que você já viveu com o Senhor, querido, Deus tem mais. Porque a profecia de Ezequiel diz assim, que há águas que descem dos arteiros, dos joelhos, dos lombos, mas há lugar que só pode ser passado a nado. Só se você quiser nadar nesse rio nessa noite, querido. Ele está passando aqui, querido, mas você precisa mergulhar nesses rios. Esses rios, querido. Essa água que sai do trono de Deus. Ela tem um objetivo. De chegar. Você pode ler depois, 47. O Mar Morto. A profecia, querido, que essas águas chegariam ao Mar Morto. Aonde não tem peixe. Aonde não sobrevive nenhum animal. A profecia diz que ela chegaria nesse Mar Morto. E à margem desse rio haveriam árvores frutíferas. Haveria peixes, grandes peixes. Deixa eu te falar algo, querido. Há 2, 3 anos atrás, o Senhor me deu essa palavra. E eu comecei a buscar essa palavra de Ezequiel. Ela começou a ser gerada no meu espírito. Ela começou a ser gerada. E eu fui pesquisar na internet, querido. Você pode entrar lá e depois você pode pesquisar. Pastor João Carlos Palharim. Ele foi a Israel.
no ano de 2015, 2016. Está acontecendo no Mar Morto, na margem do Mar Morto, um fenômeno chamado bolaines. Quem já ouviu falar em bolaines? Bolaines são pequenos buracos que estão aparecendo à margem do Mar Morto. E alguns estão tomando uma dimensão de 2, 3, 10, 15, 20 metros. Eles estão crescendo, esses buracos. E esses buracos têm água. E essas águas, querido, são potáveis. São potáveis. São potáveis. E no ano de 2016, querido, ele voltou lá e começou, nesses mesmos buracos que começaram a aumentar, começou a aparecer peixes. Querido, o Senhor está voltando. Desperta a igreja. O Senhor está voltando, querido. O Senhor está voltando para me buscar e para te buscar. A profecia é real, querido. Eu creio que daqui a pouco vai haver árvores frutíferas naquele lugar. Vai haver árvores frutíferas naquele lugar, querido. O homem pode achar, querido, que isso aqui são meras palavras. Nós sabemos que isso aqui é a palavra de Deus. Nós sabemos que isso aqui é a palavra do Senhor. Eu quero terminar essa palavra aqui dizendo duas coisas. No 47:12 de Ezequiel, diz assim: e junto do ribeiro, à sua margem, de um lado e de a outra banda, subirá toda sorte de fruto, de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. A sua folha de remédio. Você já viu alguma árvore, querido, que nunca morre? Que dá fruto de tempo em tempo, de estação em extensão? O Senhor está te chamando para ser essa árvore, querido, para dar fruto, para ser instrumento de Deus para outras pessoas, querido. Amém. Eu fui estudar a palavra Maranata. Nós sabemos o que significa. Vem, vem, Senhor. E a palavra no hebraico, Marã, ela significava para os judeus: o Messias voltará. Mas quando um judeu convertido ao Senhor encontrava outro judeu convertido ao Senhor, ele acrescentava a palavra atá, significa Marã atá, Maranata, significa a junção das palavras, significa o Senhor veio e o Senhor voltará. Ele vai vir para te buscar. Ele vai vir para me buscar. Para buscar uma igreja santa, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula, em santidade, um coração aquecido, um coração que ama a presença do Senhor, um coração que busca o Senhor cada dia mais. A palavra diz que eles me acharão quando me buscar de todo o vosso coração. Eu quero te desafiar, querido. Estamos no início do ano, a buscar o Senhor de todo o vosso coração, de todo o seu coração, de você mergulhar nas águas, nos rios do Senhor. Isso vai te fortalecer. Isso vai fazer com que você vença os problemas, vença as dificuldades, vai fazer com que você estiver mergulhado, querido, no Senhor, vai fazer com que você supere qualquer dificuldade. Amém?
Quero te convidar a ficar de pé essa noite. Se você entende, querido, que as águas do Senhor, você tem estado apenas nos arteiros, ou nos joelhos, ou ainda nos lombos. Mas você quer mergulhar nessas águas, querido. Você quer ter um compromisso maior com o Senhor. Você quer ter um compromisso maior com a palavra do Senhor. Você quer a tua vida transformada, querido. Se esse é o teu desejo, querido, eu queria orar por você nessa noite. Eu queria te convidar a sair do teu lugar, querido. E que você viesse aqui na frente. Teu coração queima, querido. Teu coração arde. Teu coração clama por mudança. Se você não clama por mudança, se você não deseja essas águas, não sai do teu lugar. Mas se você deseja, por essas águas, viver uma experiência mais íntima, mais profunda com o Senhor, Ele te convida. Sabe por que eu preciso sair do lugar? Porque os rios estão aqui, querido. Mas conforme você está andando, vai sair dos arteiros, vai sair dos joelhos, vai passar pelos lombos, querido, até você estar totalmente mergulhado nessas águas. Há um lugar, querido, nessas águas do Senhor, que só podem ser passado a nado. Você precisa se esforçar. São águas profundas, querido. Águas profundas do Senhor. Se você está acomodado, querido, se você está bem como a igreja de Laodiceia, se está tudo bem para você, você não tem necessidade de nada, você não precisa nada do Senhor, você não quer essas águas, querido, você pode ficar aí. Mas se você entende que é essas águas, você quer um outro lugar de experiência, você quer um outro lugar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome nessa noite, Senhor, porque há águas, Senhor, há águas mais profundas, Senhor, e nós queremos experimentar, Senhor, como filhos nessa noite, Senhor, águas profundas, Senhor, águas, Senhor, que curam, águas que libertam, Senhor. Oh Deus, há águas, Senhor, que saem do teu trono, que mudam vida, que mudam situações, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, Senhor,
Clamamos no Senhor por essas águas, Senhor. Oh, Deus, águas que curam, Senhor. Águas, Senhor, que descem, Senhor, ao Mar Morto. Muitas vezes, Senhor, a nossa vida, Senhor, é um Mar Morto, Senhor. Não há mais vida, Senhor. Não há mais comunhão contigo, Senhor. Não há mais leitura da palavra, Senhor. Oh, Deus, não ouvimos mais a Tua voz, Senhor. Oh, Deus, Senhor, muda em nome de Jesus nessa noite, Senhor. Oh, Deus, toda apatia, Senhor. Oh, Deus, toda mornidão, Senhor. Vai trocando, Senhor, por aquecimento, Senhor. Vai trocando, Senhor, por uma terra, Senhor. Uma terra que seja embebecida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos sobre os Teus filhos nessa noite, Senhor. Senhor, o enchimento do Santo Espírito. Que haja um fluir, Senhor, das Tuas águas, Senhor. Senhor, aquilo que nos impede, aquilo que tenta, Senhor, agir contra a nossa vida, Senhor. Senhor, nos afastando do Senhor. Senhor, que as Tuas águas agora, Senhor. Senhor, olha, querido, essas águas pela fé. Olha pela fé, querido. As águas descendo do trono, Senhor. Olha pela fé, querido. E você entrando nessas águas nessa noite, querido. Nos arteiros, querido. Olha você entrando nos joelhos, querido. Olha você andando, Senhor, querido, nos lombos, querido. E olha agora você mergulhando nessas águas, querido. As águas do Espírito, a transformação, a glória que o Senhor está começando a fazer na tua vida, querido. Começa a celebrar, começa a agradecer. Senhor, obrigado pelas Tuas águas, Senhor. Curando o meu coração, curando as minhas feridas, trazendo um novo tempo sobre a minha vida, Senhor. Um tempo de cura, um tempo da Tua palavra, um tempo da Tua glória. Oh, Deus, eu vou experimentar de novo, Senhor. Eu vou experimentar de novo a Tua glória, Senhor. Oh, Shurikantará Maneche. Oh, Senhor. É nessas águas, querido, que o Senhor está te levando nessa noite. Recebe a cura. Recebe a cura nas tuas emoções. Recebe a cura na tua vida. Recebe a cura na tua saúde. Em nome de Jesus. Recebe a cura sobre os teus filhos, sobre o teu casamento. Recebe a cura, querido. Recebe a cura na vida dos teus pais. A salvação dos teus pais. Recebe a cura. Quanto mais você mergulha nessas águas, querido, você está envolvido. Cada vez mais que você mergulha, querido, você está experimentando mais dos rios do Senhor. Há um rio, Tu és o rio, Senhor, cujo sai da cidade de Deus, que alegra a cidade de Deus. Há um rio, querido. Há um rio. Há um rio, querido. Há um rio. Há um rio que sai do santuário do Senhor. Há um rio de transformação, há um rio de alegria sobre a tua vida. Recebe a alegria do Senhor nessa noite. Toda a tristeza, tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, seja derramado. Renovo sobre a tua vida, batismo no Espírito Santo, mudança, milagre do Senhor. Nesse rio há milagre, querido. Há milagre sobre esse rio. Há milagre para mim, há milagre para você. Oh, Deus, há milagre, querido. Há milagre. Receba do milagre. Receba das águas que curam, que limpam e que transformam nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, querido. Amém. Pode aplaudir o Senhor, então. A honra, a glória, o louvor. Em nome de Jesus. Amém, querido. Amém.